Oi, gente, esse é o Pauta Pública 79, eu sou a Andréa Dipp, tô aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Olá, Clary. Oi, Dipp, tudo bom? E oi pra você que tá aqui com a gente nos ouvindo. Não tem como reimaginar o Brasil sem um olhar crítico para sua história. A gente já tratou aqui, em alguns episódios do Pauta, sobre o quanto a falta de responsabilização dos militares pelos crimes ocorridos durante o regime militar de certa forma, repercutiu na sociedade brasileira após redemocratização. Mas os militares não são os únicos que podem ter contas a acertar com o passado. E agora, graças a uma pesquisa inédita, é possível ver muito melhor a extensão da cumplicidade que algumas empresas tiveram com a ditadura militar e, portanto, com as violações de direitos humanos cometidas por ela. O projeto chamado A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura é um trabalho de pesquisa que envolveu 55 pesquisadores e foi conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. O resultado dessa longa pesquisa mostra que empresas como a Petrobras, a Fiat, a Itaipu, a Folha de São Paulo e também várias outras tiveram algum grau de participação direta no aparato de repressão que perseguiu, prendeu, torturou e assassinou muita gente durante a ditadura. Os achados dessa pesquisa têm sido antecipados na agência pública numa série de reportagens que está disponível no nosso site. E hoje o Pauta Pública recebe o coordenador desse projeto, o professor Edson Telles, que é docente do curso de Filosofia da Unifesp. O Edson é ex-preso político, junto com a sua irmã, eles foram sequestrados ainda crianças pela Operação Bandeirante e presos com seus pais, ex-militantes do PCdoB, que foram torturados na frente deles. O processo movido pela família Telles por esses crimes, no futuro o ajudou a condenar o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. O Edson tem a vida acadêmica dedicada à memória política, ao estudo das ditaduras e aos direitos humanos. Ao lado de Vladimir Safatli, o Edson organizou a coletânea O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, publicado em 2010 pela editora Boitempo. Bom, dá para sentir que o papo hoje está bem importante, Então, antes da gente começar essa conversa, aproveita que você está por aí e, se ainda não fez isso, siga ou assine o Pauta nas plataformas de áudio onde você escuta podcasts e ajuda muito se você compartilhar o programa com quem acha que pode se interessar pelos assuntos que a gente toca aqui. Dar 5 estrelas no Spotify ou na Apple ajuda na nossa visibilidade, mas a gente também está disponível no Deezer, no YouTube e em diversos outros tocadores. É só você procurar que você vai encontrar a gente. Recado dado, vamos para a pauta. Edson, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, uma oportunidade muito boa para contar essas histórias que impactam muito no que é o Brasil de hoje. Edson, a pesquisa que você conduziu junto com outros 55 pesquisadores de várias universidades revela muita coisa. Detalha mesmo as conexões entre empresas e casos de perseguição, tortura, fornecimento de estrutura para o sistema de repressão e violência durante a ditadura. Eu queria aos poucos aprofundar aqui alguns desses casos, mas para esse começo de conversa, queria primeiro te pedir para contar para a gente como é que surgiu esse projeto de pesquisa e qual que é a conexão dessa investigação que vocês fizeram com os casos comprovados de apoio da Volkswagen à ditadura. Explica para a gente, por favor. Bom, falo aqui em nome do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. É uma instituição de pesquisa e formação em direitos humanos, com especialização em graves violações de direitos humanos, especialmente violência de Estado, violência institucional. A gente já existe desde 2014 e vem fazendo um trabalho, criando uma expertise nessa temática em geral, e temos já alguns grandes casos dos quais a gente participou, como o caso da bala clandestina de Perus, no qual a gente faz identificação humana de pessoas desaparecidas e enterradas nessa bala, ou o caso dos crimes de maio de 2006, quando mais de 500 pessoas foram assassinadas no período de 8 dias, e a gente faz a comprovação forense dessas execuções. Então, da parte da Unifesp, aqui onde eu coordeno, existia este lugar que já estava desenvolvendo toda uma metodologia, uma rede de pesquisadores e uma estrutura
para analisar esse tipo de caso, como o das empresas. Da outra parte, como você citou na pergunta, a gente teve um caso emblemático que foi o caso da Volkswagen. Foi um caso em que a investigação dos trabalhadores, a investigação de historiadores, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, e o inquérito judicial do Ministério Público Federal juntaram uma certa quantidade de comprovações de violações de direitos por parte da Volkswagen durante a ditadura, seja dentro da fábrica, onde eles mantinham um espaço de violência contra os trabalhadores, seja numa estrutura maior e mais ampla de perseguição à organização sindical, às lutas dos trabalhadores. Então, esse caso levou justiça, empresa e as partes do inquérito judicial a fazer um acordo que se chama Termo de Ajustamento de Conduta entre justiça e as partes e que gerou uma série de indenizações e reparações. Uma dessas reparações consistiu no valor de R$2 milhões destinados a outras pesquisas sobre outras empresas em relação às quais havia indícios de violação de direitos durante a ditadura. Então, o termo de ajustamento de conduta da Volkswagen destinou a reparação de R$2 milhões a pesquisa sobre outras empresas que violaram direitos durante a ditadura. Esses indícios eles já haviam sido apontados durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que teve um grupo de trabalho destinado exclusivamente às violações empresariais. Isso se juntou também a alguns trabalhos feitos por algumas comissões de verdade de trabalhadores, de sindicatos, né? A gente teve algumas também que realizaram alguma pesquisa sobre o tema. Então, a Unifesp, através do CAAF, foi convidada a receber o valor e fazer essas outras pesquisas. A partir daí, a gente fez uma série de seminários abertos, públicos, para entender o volume das pesquisas, quais eram os indícios que a gente tinha, mas também para construir uma rede de pesquisadores que pudessem atuar sobre o tema. A gente queria entender também o que a gente já tinha aí de pessoal que pudesse organizar esse trabalho, né? Então, esses seminários ocorreram ali durante o ano de 2021, no segundo semestre, e ao final nós organizamos junto ao Ministério Público e essa rede de pesquisadores e alguns parceiros de sindicatos, uma proposta de projeto de pesquisa que veio a ser esse projeto, a responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a ditadura. O Ministério Público Federal indicou, a partir dos indícios que eles já tinham apurado, as 10 empresas que seriam pesquisadas. Eu ia te perguntar mesmo sobre isso, porque são 10 empresas pesquisadas, né? Como que foi o processo de pesquisa e quais são os principais achados? Assim, tem um denominador comum nessas relações entre as empresas do regime? Era um apoio econômico, estrutural? Enfim, o que tem de comum aí entre esses casos? Esses casos, assim, tem um comum geral que são esses indícios partiam de um tipo de violação, que é a perseguição política dentro da empresa contra os seus trabalhadores. Esse foi o comum do qual se partiu. Mas durante as negociações para iniciar o projeto, a gente levou em consideração alguns outros itens. Por exemplo, a regionalidade. A gente queria que entre as 10 empresas houvesse uma representação do Brasil. Então, exceto diretamente a região centro-oeste, a gente apurou casos do norte, nordeste, sudeste e sul. Também a gente pensou em empresas urbanas no formato fábrica e também empresas com atuação no campo. Mas quando a gente foi ampliando esses leques, ampliou também o que havia de violações a serem apuradas. E aí também vieram algumas especificidades, né? Então, o que a gente tem de comum é a perseguição sistemática das empresas em conjunto com o aparato repressivo da ditadura contra os seus trabalhadores.
Só mais um ponto em comum é que esse processo repressivo das empresas contra os seus trabalhadores que estavam em algum processo de luta, né, ele corresponde a benefícios econômicos. Então, todas essas empresas receberam algum tipo de benefício econômico durante a ditadura. Então, havia ali uma troca, né? A ditadura precisava reprimir o processo de organização sindical, que era muito forte ali até o golpe de 64, e as empresas ganhavam benefícios para operar essa repressão dentro da fábrica ou dentro do seu território, né? E Edson, o que tem de específico de alguns casos que você pode ressaltar para a gente? Se você pudesse contar aqui para quem está nos ouvindo alguns dos principais achados aí dessas diferentes empresas. De surpreendente, assim, que a gente encontrou em nossa pesquisa, foram as violações que ocorreram para além da repressão aos trabalhadores, porque essas, de alguma forma, eram conhecidas. Mas, por exemplo, a gente tem mineradora que atacou povos indígenas na região norte. E é surpreendente pelo menos por dois motivos, né? O ataque ao povo Aimiri-Atuari, lá entre a Amazônia e Roraima. Os motivos principais da surpresa é a violência, o grau de violência, né, jogando produtos a partir de aviões para realmente causar doenças e até mortes nesses povos. A modificação dos mapas territoriais junto ao INCRA e à FUNAI, essas áreas indígenas eram delimitadas por rios de regiões demograficamente pouco conhecidas, pouco habitadas. Então, eles mudavam o nome dos rios, descaradamente registravam outro mapa junto a esses órgãos e diminuíam a metade, a um terço, a área indígena daquele território e liberavam o restante para mineração. E isso tudo feito em acordo com a ditadura, que ao mesmo tempo ia lá e abria estradas, instalava postos ou militares ou de princípio de urbanização. Isso tudo também trazia a doença, enfim, o álcool, né, como forma de degradação social desses povos indígenas. Então, essa forma violenta e, ao mesmo tempo, infelizmente tradicional, colonizadora, né, da prática colonial, foi, assim, impressionante de ser registrado. A outra questão surpreendente é que, a cada dia que a gente ia fazendo a pesquisa e se aprofundando, ao conhecer esse tipo de violação, a gente acessava as notícias do presente e via a correspondência do mesmo tipo de ação empresarial acontecendo hoje, né? Por outras empresas, mas muitas vezes no mesmo território, contra o mesmo povo ou povos vizinhos, e acontecendo agora. Então isso deu para nós assim, uma dimensão muito forte, grande, do que essa pesquisa tem de impacto para o presente, né? Um outro tipo de violação surpreendente foi a montagem de uma verdadeira guerra contra povos ou populações camponesas e povos indígenas e quilombolas na região do Pará, na gleba Cidapar, né, em que a gente teve ataque sistemático por grupo paramilitares, com a ajuda de forças militares do Estado, contra as populações que habitavam aquele território e cujo território era almejado pela empresa Josapar para grande produção do agronegócio, né? E acho que das empresas urbanas, algo impressionante é ver como que agentes do Estado foram contratados para atuarem como funcionários dentro das empresas, agentes do Estado que atuavam no serviço de informação do Estado, né, do aparato repressivo já. Eles eram sistematicamente contratados pelas empresas, atuavam dentro da fábrica e organizavam a lista das pessoas que seriam presas, perseguidas, eventualmente também torturadas, perdiam seus empregos. Então isso, a gente já tinha notícias, né, claro, indícios sobre isso, mas foi impressionante ver toda uma estrutura do Estado preparada para atuar junto com as estruturas empresariais na montagem desse aparato repressivo. Super interessante isso. E você falou um pouco, né, já sobre esse impacto no presente, mas eu acho que é sempre importante a gente reforçar, né, assim, por que esse trabalho de busca da memória, né, do Brasil sobre a relação dessas empresas com a ditadura militar segue sendo importante?
a gente vê que tem duas importâncias grandes, fundamentais, né? Uma delas é o próprio processo de reparação. Apesar de que para nós, a gente conta assim, passaram algumas décadas, é um crime lá do passado, uma violação que já há muito tempo aconteceu, essas populações ou esses coletivos atingidos, eles são vitimados até hoje, porque sobre os seus casos nada foi feito. As pessoas desenvolveram traumas, elas se encontraram em situações em que elas não puderam refazer as suas vidas, foram se precarizando enquanto estrutura social, não obtiveram reconhecimento do Estado, né? A gente viu sobre os crimes cometidos durante a ditadura, a gente viu algum reconhecimento do Estado em referência à militância política de oposição, mas estes segmentos, como trabalhadores, povos indígenas, povos quilombolas, populações tradicionais, foram totalmente esquecidos, ou praticamente totalmente esquecidos. Então, tem um processo de reparação que envolve, obviamente, a indenização, possível indenização, como houve no caso Volkswagen, mas também uma reparação histórica e material dos danos sofridos, ou seja, você reparar hoje o povo Aimiri-Aturuari, é você, a partir do que a gente já aponta nas pesquisas sobre violação cartográfica dos direitos indígenas em relação à terra deles, é você rever a área da reserva indígena e, em ato reparatório, proteger novamente aquele território para ser uma reserva, né? Então, a reparação ela pode se dar de várias formas, né? É a reparação histórica, a reparação pecuniária e a reparação material dos danos, né? Por exemplo, também no caso de uma grande empresa que violou direitos, como a CSN, por exemplo, a gente pode ter como reparação um grande financiamento da universidade pública que temos ali na região para que os filhos, os netos daquelas pessoas que sofreram as violações possam ter acesso a uma outra vida, uma outra forma de sociabilidade ali na região, né? Então, a reparação é fundamental, ela atinge as vítimas diretamente envolvidas, mas ela atinge toda uma população e uma sociabilidade no entorno. O segundo ponto fundamental é a repetição, infelizmente, né, como a gente comentava. Esses trabalhadores continuam hoje em dia tendo agressões sistemáticas às suas formas de organização. É claro que a gente não vive naquele modelo de ditadura para fazer essas agressões, mas a gente escutou durante todo esse processo de pesquisa, ao conversar com os sindicatos, que processos de perseguição política eles continuam ocorrendo. Ataques a direitos trabalhistas, que é algo que a gente viu sistematicamente também durante a ditadura, se repetiram nos últimos 6 anos no Brasil. Então, a gente vê essas formas de atuação, né? E no campo, os ataques sistemáticos a essas populações tradicionais e um verdadeiro assalto às terras desses povos, né? Veja que no caso Aracruz, que a gente apurou, eles fizeram ali naquela região do Rio Doce todo um sequestro de terras, grilagem de terras via laranjas, intermediários ou via própria ação da empresa para a produção de celulose. E se você der uma busquinha agora, nesse momento, no nome da mesma empresa e do mesmo território, vai ver acontecendo as mesmas coisas. A gente não tinha essa dimensão, mas viu que há pelo menos essas duas grandes dimensões, a reparação histórica e o impacto para a repetição dessas violações no presente. Edson, e pegando esse gancho da repetição no presente, agora com a pesquisa feita, os relatórios finalizados, queria entender o que vocês estão esperando, assim. Existem caminhos para responsabilização, né? Você já pincelou isso um pouco na reparação, mas pensando aí que a lei de anistia vale para indivíduos, mas não vale para empresas, existem provas para se criar ações judiciais. Como é que vocês têm visto tudo isso agora que vocês finalizaram esse trabalho de coleta de indícios? Olha, Clarissa, a gente fez a pesquisa, vou te dizer que não foi fácil para nós, né? Porque, de certo modo, a gente vem de dentro da universidade e a gente, apesar da gente desenvolver no CAF a atuação em pesquisa forense, ao reunir essa rede de 55 pesquisadores,
a maioria vem de uma prática de pesquisa acadêmica. Então, existe uma diferença entre uma pesquisa forense e uma pesquisa acadêmica, né? E a ideia de você dominar os instrumentos de comprovação de um crime, né, não é de rápida apreensão e de desenvolvimento rápido de metodologia. Então, assim, a gente juntou muito material. Dentre esses materiais, uma boa parte são provas contundentes dessas violações. Agora, o peso que essas provas, que esse material tem enquanto efeito jurídico, ou seja, dentro do sistema de justiça, eu não teria como avaliar precisamente. Conhecendo o caso Volkswagen, a gente tem 2 elementos de comprovação, a documental, né? Você tem documentos que mostram que o indivíduo tal entrou dentro do DOPS, foi para lá, atuava dentro da empresa, etc. Quanto a isso, a gente tem muita coisa, a gente conseguiu reunir muito documento, de algumas empresas não, porque algo que a gente percebeu é que os arquivos da ditadura não estão abertos. Quando foram cedidos para arquivos públicos, eles se mantiveram desorganizados dentro de caixas, são poucos arquivos públicos que organizaram o material desse período, então a gente ouviu nos últimos anos aí a falácia de que os arquivos da ditadura estavam disponíveis, não estão. Isso para não falar em arquivos das Forças Armadas, que a gente não teve acesso mesmo, né? Então, apesar disso, a gente conseguiu muito material via arquivos de DOPS estaduais ou arquivo nacional, que tem um bom material organizado, e mesmo arquivos locais que organizam documentação das empresas no local. Isso, junto com materiais de denúncia dos sindicatos da época, assim, nos deu uma boa quantidade de material. Então, isso é um dos elementos fundamentais para você fazer o processo judicial. O outro é o testemunho, e também a gente conseguiu muito testemunho dessas violações. É claro que o tempo corre contra, né? Às vezes você vai lá entrevistar uma pessoa de 92 anos e toda a dificuldade que a própria idade e o tempo decorrido implicam, né? Mas você tem outros testemunhos, até pessoas que estão ainda na ativa, atuando junto a sindicatos, etc., que também contaram essas histórias, confirmaram essas histórias já ditas lá nos arquivos, né? Então, assim, eu não tenho como dizer certamente o que cada um dos casos pesquisados pode implicar em decisão judicial, mas certamente a boa parte das empresas pesquisadas, a gente já reuniu material para fazer o que o Ministério Público Federal chama de inquérito judicial, ou seja, você já tem os fatos documentados, testemunhados, e abre um inquérito judicial, como foi feito no caso da Volkswagen, o que isso pode gerar um processo visando a condenação da empresa, ou gerar um termo de ajustamento de conduta por parte dos envolvidos. Eu acrescentaria, né, o que a gente coloca nos nossos relatórios finais, que a reparação é um passo importante, mas que é fundamental que se faça a justiça. A gente sabe que a condenação é uma forma não só de impacto na empresa, o que um TAC até poderia causar, mas a condenação tem um impacto social muito grande de evitar as repetições, né? Você veja, por exemplo, a história recente do nosso país, com uma grande interferência das Forças Armadas na política, e vai ver lá a Argentina. A Argentina pode estar passando por que situação for, mas você não tem as Forças Armadas com ingerência na política. E por quê? Porque optou por fazer justiça em relação às graves violações de direitos durante a ditadura sobre as Forças Armadas e os militares envolvidos nessas violações. Então, com isso, você reestrutura a institucionalidade dessas relações. Então, é fundamental que, no caso das empresas, onde for possível se faça o TAC, mas onde a gente puder ir além, seria importante a gente promover as condenações, ir para direito penal, direito criminal, e fazer com que isso virem casos exemplares para que não se repita esse tipo de prática no país. Edson, muito obrigada. A gente chega ao fim aqui da nossa entrevista. Um trabalho super importante, super interessante que vocês fizeram e estão fazendo. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje.
queria aproveitar para agradecer toda a cobertura que a agência pública tem feito em relação a essa pesquisa e essas violações e da importância do impacto, como nós estamos nessa rede, nós vemos o impacto da cobertura que vocês estão fazendo, então eu queria agradecer muito também. Olá, pessoal do Pauta Pública, aqui é o Thiago Dominici, diretor da agência pública e coordenador do projeto Empresas Cúmplices da Ditadura. Venho aqui contar para vocês um pouco sobre o desdobramento das investigações no Ministério Público Federal. Hoje a gente tem 6 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pará, com investigações abertas relacionadas às empresas. A gente apurou que 10 das 12 empresas atualmente que já foram escrutinadas pela sua participação na ditadura estão com inquéritos civis públicos abertos, e o inquérito civil público é o último nível de apuração antes que uma ação ou acordo seja proposto. Então, atualmente tem casos abertos para Folha de São Paulo, Cobrasma, Paranapanema, Docas e Embraer, que tramitam em São Paulo. O caso da Josapar está no Rio Grande do Sul, a Petrobras no Rio de Janeiro, a Fiat e outras 2 empresas que a gente ainda não tratou, mas que também estão no escopo das investigações, que é a Belgo Mineira e a Mannesmann, estão com inquéritos em Minas Gerais. O caso Aracruz, no Espírito Santo, é apenas um procedimento de acompanhamento, então não tem uma investigação em aberto ainda. E até o fechamento da nossa reportagem, do nosso especial, o MPF ainda não tinha indicado um procurador para o caso de Itaipu. E o caso da CSN tramita no Rio de Janeiro. Então, basicamente, das empresas que a gente abordou no especial, esses são os trâmites. Segundo o Ministério Público Federal, a possibilidade que existam TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, eles seriam muito mais rápidos do que o processo. O processo pode levar 20 anos. Então, a tendência é que o MPF busque esses acordos financeiros, como o próprio acordo com a Volkswagen, que acabou ensejando aí todo esse processo para que se investigasse essas 10 empresas que a gente conta no especial. É isso. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E bom, chegou aquela hora que a gente recomenda um outro programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é ouvir o podcast Ciência Suja, que está com um episódio super relevante no ar, chamado Negacionismo Climático à Brasileira. Não que seja motivo para orgulho, mas o Brasil tem um negacionismo climático para chamar de seu. Mas o que molda esse movimento contra a ciência verde e amarelo e no que ele consiste exatamente? A repórter Meg Rodrigues e o climatologista Alexandre Araújo investigam os principais atores do negacionismo climático brasileiro para contar essa história. De entidades que se popularizaram na ditadura, como a TFP, a setores da economia nacional, você vai entender quem coloca lenha na fogueira que está aquecendo o planeta. Para ouvir o Ciência Suja, é só buscar na plataforma que você está agora. Digita aí Ciência Suja e coloca para ouvir depois do Pauta. Termina agora o Pauta Pública 79, mais um programa que só deu pra gente fazer aqui a partir do apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. Se você também quiser fazer parte desse grupo, que nos apoia mensalmente, a partir de R$20 você já consegue nos ajudar a viabilizar toda essa estrutura, que inclui reportagens, equipamentos, podcasts e, claro, o trabalho das pessoas que fazem tudo isso acontecer. Acessando aliados.apublica.org, você encontra outras opções de apoio também, e o link está aqui na descrição do episódio. Mas, por falar em pessoas, a Dip vai contar agora quem é que faz o Pauta acontecer. Além de ser apresentado por mim, Andréa Dip, e pela Clarissa Levi, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa,
O Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. A assistência de produção e pesquisa é do Caio César. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreitsner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e os vídeos das chamadas e teasers foram feitos pelo Breno Andreata. Sexta que vem bem cedo, a gente está de volta. Um abraço, Clary, um abraço, ouvintes. Até lá!